Bom dia a todos, bem-vindos a este webinar e obrigado por se juntarem a nós. O meu nome é Júlia Matos e serei a vossa host. Esperamos que gostem do webinar e que vos seja útil. Qualquer questão que tenham, basta enviarem as vossas perguntas para a box de questões, que é o quarto ícone do vosso lado direito, basta clicar nele e enviar, e no final deste webinar as mesmas serão respondidas numa sessão de questões. Qualquer questão que fique por responder, uma vez que temos o tempo limitado, será respondida ao longo da semana por e-mail de forma individual. Em relação ao webinar, peço ainda que no final responda ao nosso questionário de avaliação, é muito importante para nós sabermos a vossa opinião, de modo a podermos melhorar de forma constante. Como apresentador, teremos então o especialista em produto Alexandre Borges, que vos irá fazer uma apresentação sobre proteínas e anticorpos com fins terapêuticos, técnicas e metodologias de apoio à investigação, desenvolvimento e produção. Passamos então à apresentação. Passo a palavra ao meu colega Alexandre. Bom dia, Júlia. Obrigado pela introdução. Bom dia também a todos os presentes e também queria agradecer a vossa presença neste primeiro webinar da nossa divisão Bio da Paralab. Como a Júlia referiu, o webinar intitula-se Proteínas e Anticorpos com Fins Terapêuticos e o que vamos fazer é tentar apresentar algumas técnicas e metodologias que apoiem a investigação, desenvolvimento e produção nesta área. Sendo o nosso primeiro webinar e com um tema tão vasto como este, o que se pretende hoje é fazer uma apresentação ou ter uma abordagem algo generalista acerca das várias técnicas e tecnologias envolvidas em alguns dos passos de todo o processo, começando pela descoberta, otimização e produção, seja de uma proteína ou de um anticorpo. Em futuros eventos aprofundaremos devidamente cada uma destas ou eventualmente outras técnicas que possamos achar relevantes para as ciências biológicas no geral. Começando por um conceito algo básico, que será a definição ou a diferença entre anticorpos monoclonais e policlonais, gostava de referir ou de relembrar que os anticorpos policlonais são originados por um conjunto de células ou linhas celulares diferentes que, apesar de reconhecerem o mesmo alvo, o mesmo antigénio, reconhecem-no em diferentes locais da sua superfície, em diferentes epítopos. Anticorpos monoclonais resultam apenas de um único clone e os receptores de antigénio são todos iguais e todos os anticorpos que são gerados por essa linha celular reconhecem exatamente o mesmo epítopo dentro desse antigénio. Comparando os dois tipos de anticorpos a nível de aplicações, há obviamente vantagens e desvantagens de cada um deles, que poderão ou não ser relevantes dependendo da sua aplicação. Por exemplo, os anticorpos policlonais têm a vantagem de serem relativamente fáceis de produzir, apresentam, em geral, uma sensibilidade bastante mais elevada, ou relativamente mais elevada, que é fruto de termos várias moléculas a ligarem-se ao mesmo antigénio, portanto temos um sinal maior. E sendo uma mistura heterogénea de moléculas, são também menos sensíveis a pequenas variações estruturais da molécula-alvo. Em contrapartida, apresentam algumas desvantagens e todas elas, quase todas elas, se traduzem depois em vantagens dos anticorpos monoclonais. Como já referi, a especificidade destes anticorpos é relativamente baixa, numa mistura heterogénea e, portanto, o risco de potenciais reações cruzadas é relativamente elevado neste tipo de anticorpos. Ao mesmo tempo, são obrigatoriamente produzidos em animais e a sua produção, obviamente, depende sempre do tamanho e do tempo de vida do animal. Como consequência, a nível de produção, no contexto de produção, a reprodutibilidade é geralmente bastante baixa e há sempre uma grande variação entre lotes. Portanto, estas, entre outras, são algumas das razões pelas quais a abordagem de produção de anticorpos para fins terapêuticos se centra essencialmente nos anticorpos monoclonais. Apesar de ser um processo que é bastante mais moroso e mais pesado financeiramente,
Esta abordagem permite obter produtos que são altamente específicos, ou seja, a probabilidade de reações cruzadas é mínima, e vamos ter produtos no final com um grau de pureza que é bastante elevado, concentrações elevadas e quantidades também relativamente mais altas do que pela outra abordagem. De um modo geral, temos aqui de seguida um workflow envolvido no processo de desenvolvimento e produção de anticorpos monoclonais. De certa forma, é transversal também, a maior parte das etapas, ao processo de desenvolvimento de proteínas terapêuticas que não sejam anticorpos. E, como início, podemos dizer que todos os projetos desta natureza, ou workflows desta natureza, começam com a procura de um alvo, com a identificação de um alvo. Este alvo pode ser um receptor, uma proteína, um gene, de algum modo, algum interveniente que participe ou que seja relevante numa via metabólica de interesse para determinada patologia ou condição. Depois deste ponto de partida, seguem-se screenings intensivos dos melhores hits para esse mesmo alvo, otimizações e caracterizações dos vários candidatos, e é aqui que vos vou apresentar algumas técnicas relevantes neste processo. Além disso, tocaremos também em alguns aspectos de desenvolvimento de linhas celulares. Depois de termos o nosso candidato, ou chegarmos ao candidato certo, é necessário cloná-lo e desenhar um sistema de produção que seja eficiente em células animais. E falaremos também depois no final sobre um pouco das técnicas utilizadas, seja na formulação, seja na produção, nomeadamente no controle de qualidade para anticorpos monoclonais. Portanto, incluem-se técnicas de screening de high throughput, vamos falar de cultura celular e algumas técnicas e umas notas de técnicas de caracterização biofísica, de biomoléculas. De seguida, aqui, ainda em tom de introdução, gostaria apenas de falar de algumas estratégias disponíveis para a geração das nossas bibliotecas de anticorpos ou de fragmentos desses mesmos anticorpos. E podemos dizer que existem essencialmente 3 abordagens principais. A primeira é a clássica, por geração de hibridomas a partir de ratinhos imunizados com o nosso target. Temos aqui, podendo em alternativa esses ratinhos serem ratinhos transgénicos. Depois podemos ter aqui a técnica de phage display, que utiliza um bacteriófago como instrumento de trabalho. São geradas bibliotecas de fagos transformados com um pool dos nossos fragmentos a analisar, e esses fragmentos vão ser direcionados ou vão estar localizados à superfície da cápside desse vírus. Ficamos então com uma biblioteca de vírus que é depois incubada com o nosso target, com o nosso alvo. De seguida, com lavagens consecutivas, com adstringências crescentes, vamos terminar com a captura de fagos que têm a maior afinidade e, portanto, terão aqui à superfície as nossas moléculas de interesse. Por último, temos uma abordagem de clonagem direta de células B, de humanos, em que basicamente isolamos por citometria de fluxo, com sorter, células B que são específicas para o nosso antigénio, que foi previamente marcado. Fazemos a detecção com fluorescência e isolamos essas células. Eu creio que neste momento a abordagem de phage display será talvez a abordagem mais popular e mais versátil. Primeiro, pela enorme dimensão das bibliotecas que podem ser geradas. Podemos ter anticorpos ou fragmentos virtualmente contra ou complementares a qualquer antigénio que exista, independentemente da sua natureza. Dispensa a imunização de animais ou protocolos de geração de hibridomas e pode ser utilizada para gerar diretamente anticorpos, que no final são anticorpos humanos, sem necessidade de humanização ou de quimeras, que se passa aqui nos métodos de hibridoma clássicos. De qualquer forma, independentemente da abordagem, o processo de screening intensivo é quase transversal a qualquer uma destas abordagens. Em qualquer chegado a um determinado passo, vamos ter que fazer screening de dezenas, centenas ou milhares de amostras e, portanto,
temos várias técnicas à nossa disposição, digamos. Temos neste slide algumas delas. Por exemplo, a técnica de ELISA é utilizada normalmente numa fase de screening inicial para retirar alguma informação acerca da afinidade dos nossos hits, mas sendo uma técnica de endpoint, a informação cinética, digamos, retirada destes ensaios é bastante limitada. Além disso, mesmo com a automatização destes métodos, são métodos bastante laboriosos, que envolvem múltiplas lavagens e, portanto, o throughput acaba, de algum modo, por ficar comprometido nessa técnica pela complexidade do protocolo. Uma alternativa a este screening inicial pode, por exemplo, podem ser ensaios de imunofluorescência ou ensaios de HTRF. Outra opção poderá ser citometria de fluxo, permite-nos fazer um screening com bastante throughput, mas técnicas como estas, técnicas de fluxo, costumam ser mais adequadas para a detecção de eventos celulares discretos e não tanto para avaliar cinéticas ou afinidades. Adicionalmente, é uma técnica bastante dispendiosa e pode-nos colocar problemas no que diz respeito ao rendimento, no isolamento de subsets mais raros da população. Neste campo, as abordagens talvez mais eficientes para estes screenings serão SPR e BioLayer Interferometry, que são técnicas label-free de high throughput, que são capazes de monitorizar ou são dedicadas para avaliar interações biomoleculares em tempo real e retiram informação muito mais completa do que as restantes, inclusive ao nível da sensibilidade, como é óbvio. Além disso, podem-nos permitir combinar várias etapas de um screening numa mesma abordagem. Como disse, são duas as técnicas de eleição para fazer estes ensaios. Temos aqui um exemplo de um ensaio ou de um screening em que, utilizando, este é um exemplo particular de BioLayer Interferometry, podemos ter alguma informação estrutural ou funcional facilmente com esta tecnologia. É um ensaio de epitope binning e binning de agrupamento, digamos, e o conceito baseia-se basicamente na incubação sequencial de anticorpos aos pares, anticorpos que sejam candidatos para o nosso target, uma incubação sequencial de pares de anticorpos, o nosso antigénio que está imobilizado numa matriz. E depois, no final, o que vamos ter, por exemplo, se tivermos a ligação de ambos os anticorpos, demonstra-nos, por exemplo, que o reconhecimento no antigénio é feito em epítopos diferentes. Se tivermos um efeito de blocking, demonstra-nos que funcionalmente os dois candidatos reconhecem o mesmo epítopo. Ou, na pior das hipóteses, os dois epítopos estão tão próximos que podem causar algum impedimento estereoquímico. Conseguimos, no final, ter um resultado deste género e agrupar os nossos candidatos de uma forma mais ou menos funcional ou estrutural, evitar prosseguir no nosso processo, não é, de desenvolvimento com muitos hits que poderão ser redundantes. Esta é uma vantagem e é um tipo de ensaio que é comum fazer durante os processos de screening. Introduzirei mais tarde a técnica de BioLayer Interferometry, mas antes disso gostava apenas de introduzir esta técnica de imunoensaios, a Homogeneous Time Resolved Fluorescence, HTRF, porque é uma alternativa de screening que, ainda que não tão completa como as que referi, como o SPF ou como BioLayer Interferometry, pode trazer algumas vantagens quando comparadas com o método ELISA, que é uma abordagem preliminar e uma abordagem inicial. Esta técnica consiste basicamente numa combinação de FRET com TRF, com Time Resolved Fluorescence. Temos a componente de FRET, fazendo uso de receptores e dadores de eletrões
onde podemos avaliar a proximidade de dois componentes numa mistura. Portanto, temos dois componentes próximos, temos determinado sinal. Se não houver proximidade, temos outro sinal. Depois temos a componente de TRF, que nos permite, de algum modo, aumentar a sensibilidade do método, porque temos uma leitura com um delay em relação ao pulso de excitação. Portanto, eliminamos assim, na nossa medida de fluorescência, o ruído causado, seja pelo meio, seja por outros interferentes que não sejam o nosso par dador, aceitador de elétrons. Como disse, faz com que seja um ensaio de alta sensibilidade, quando comparado com o ELISA, e é bastante robusto, e além disso, uma das grandes vantagens também, são excluídas todas as lavagens de um processo de ELISA. Portanto, temos um componente mix and read, portanto, não necessitamos desse processo laborioso. Queria-vos mostrar de seguida só um pequeno exemplo de um workflow típico deste método. Portanto, o primeiro passo seria uma otimização de método, em que selecionamos o dador de elétrons e o aceitador, otimizamos os conjugados para o nosso método, para os nossos tags. Depois o ensaio é realizado tal como o ELISA, em formato de placas de 96, 384 ou mesmo 1536, porque é tão sensível que permite utilizar volumes bastante reduzidos. Induzimos a expressão dos nossos clones, fazemos, neste caso estaríamos a falar de E. coli, fazemos uma indução de expressão, fazemos extratos periplasmáticos na própria microplaca e depois misturamos os reagentes de HTRF, incubamos-los e depois temos a tal abordagem mix and read sem qualquer necessidade de lavagem e fazemos a nossa leitura direta. O único requisito para esta técnica, além dos reagentes, será um leitor de microplacas que tem que ser compatível primeiro com fluorescência e depois tem que ser compatível com a técnica de HTRF. Passando agora sim à Biolayer Interferometry, explicando o conceito, passa obviamente pelas interferências construtivas e destrutivas que acontecem em ondas de radiação eletromagnética. Aqui, ao meio, temos o esquema de um sensor de Biolayer Interferometry. Portanto, isto é o core de toda a tecnologia. Na extremidade deste sensor, temos duas superfícies. Portanto, temos aqui uma superfície de reflexão de referência. Temos aqui uma superfície, que é a superfície de contacto com a amostra, e será onde se vão imobilizar as moléculas, sejam ligantes ou analíticos. Em termos de funcionamento, este sensor é de fibra óptica, portanto temos aqui uma incidência de luz branca, parte dessa luz perde-se, parte, que é importante, é refletida em duas superfícies, tanto na de referência como naquela onde temos as nossas moléculas ligadas. E o que se cria quando há a reflexão é um espectro de interferência que temos aqui ilustrado à direita, interferências construtivas e destrutivas, e à medida que se ligam moléculas nesta superfície, o que vai acontecer é que estas interferências mudam ligeiramente e o que vamos ter vai ser um shift no comprimento de onda de todo o espectro de interferência. E é isso que vamos medir em função do tempo para fazer os nossos ensaios. Temos aqui outro exemplo que ilustra, se calhar, melhor o que vos dizia. Portanto, temos aqui o nosso sensor, o nosso espectro de interferência inicial, e depois vamos traçar um gráfico shift neste espectro em função do tempo. Portanto, quando mergulhamos o nosso sensor na amostra, é importante dizer que isto é feito no formato de microplaca, seja 96, seja 384. Quando temos algo a ligar-se à superfície desse sensor, afeta-nos o nosso espectro, temos este shift que está aqui a ser medido em função do tempo. Voltamos a mergulhar o sensor para uma fase de dissociação, pronto, e temos aqui o nosso sensograma. E basicamente é assim que funciona a técnica de Biolayer Interferometry. Temos aqui
algumas das vantagens das técnicas, não vou passar por elas todas exaustivamente, porque vale a pena referir apenas que é uma técnica que não utiliza microfluídica, portanto, os nossos sensores vão diretamente à microplaca, portanto, não temos aqui um efeito de colmatação, nada. E depois podemos, no final do ensaio, porque a amostra se mantém na microplaca, no final do ensaio podemos recuperar a nossa amostra, que às vezes isso é um ponto bastante importante. Aqui temos um exemplo de aplicação desta técnica, BioLayer Interferometry, que é um screening, neste caso concreto é um screening de uma biblioteca de candidatos, utilizando o método de off-rate screening. Um exemplo concreto, como vos disse, de lisados celulares de E. coli, com expressão de fragmentos FAB, contra 2 targets distintos. Portanto, temos aqui um alvo, temos aqui outro alvo. Esta abordagem de off-rate screening é uma abordagem que é frequentemente utilizada em métodos feitos de display ou em fases de maturação de afinidade dos nossos candidatos, porque é um método bastante mais expedito que uma caracterização completa cinética, que envolveria, obviamente, o processo de purificação, e como a taxa de off-rate é provavelmente um parâmetro, se calhar, mais relevante do que uma on-rate boa, é uma boa abordagem. Além disso, como estamos numa fase de screening inicial, não sabemos a concentração dos nossos fragmentos e o off-rate, as dissociações aqui são independentes da concentração. Portanto, é uma abordagem que é bastante utilizada e ainda, quando comparado com uma boa on-rate, que também é desejável, é mais relevante ter uma off-rate que seja lenta do que uma boa on-rate, uma vez que se tivermos uma on-rate que não seja tão boa quanto desejável, podemos simplesmente aumentar a concentração inicial do nosso analítico. Pronto. De seguida, podia igualmente falar-vos de SPR, mas sendo uma técnica que já é bastante mais conhecida e mais vulgar, creio que não valerá a pena entrar em grandes detalhes. Optei antes por vos apresentar uma tecnologia emergente nesta área de screening e da cinética, e que nos parece bastante promissora porque, de algum modo, combina os pontos fortes de BioLayer Interferometry e de SPR. A técnica chama-se Grating Coupled Interferometry. Portanto, funciona igualmente por interferometria. Temos aqui o esquema de como funciona a técnica. Portanto, o resultado final são interferências construtivas e destrutivas, e, portanto, vamos ter igualmente um sensograma para análise dos nossos resultados. Tem as mesmas estratégias de imobilização que ambas as técnicas. A nível de throughput, eventualmente pode ser mais elevada, porque tem uma velocidade de análise que é bastante rápida. Utiliza, tal como o SPR, utiliza chips de microfluídica, com a vantagem de que estes chips são desenvolvidos com uma tecnologia no-clog, em que não há risco de colmatação dos canais, e isso permite-nos a versatilidade da BioLayer Interferometry de utilizar amostras mais sujas ou de trabalhar diretamente com lisados celulares ou outros extratos. Trabalha igualmente numa gama de parâmetros cinéticos bastante alargada e com uma taxa ou uma frequência de aquisição de dados bastante elevada, que nos permite ter uma sensibilidade que será eventualmente mais alta do que a sensibilidade do SPR. Em relação à velocidade de análise, está mais ou menos ilustrada aqui neste site, e deve-se essencialmente à abordagem que é tomada para fazermos fittings e determinarmos os nossos parâmetros cinéticos, que é uma abordagem que não é convencional. Temos aqui à esquerda essa ilustração, portanto, em que neste gráfico temos uma abordagem tradicional, em que, onde estar familiarizados,
injetamos, tendo o nosso ligando imobilizado, injetamos concentrações crescentes do nosso analito, e a partir destas concentrações e dos fittings que vamos fazer, vamos obter os respectivos dados. No caso do GCI, a abordagem pode ser relativamente diferente, está aqui ilustrada à esquerda, e nesta abordagem é-nos possível obter os dados de uma maneira bastante robusta. Portanto, se compararmos aqui as duas abordagens, vemos que os dados são bastante comparáveis, mas apenas com um único ciclo, ou seja, com uma única injeção, e, além disso, com uma única concentração. Portanto, o que vemos aqui é um sensograma apenas de uma injeção, de uma única concentração. Portanto, em que são feitos pulsos de injeções sucessivas do nosso analito, permitindo, ao mesmo tempo, pequenos passos, que vemos aqui, pequenos passos de dissociações incompletas. A única dissociação completa que existe é no final deste ensaio. Os fittings, depois, para determinarmos os parâmetros cinéticos, são feitos, obviamente, apenas com os nossos passos de dissociação. E é a partir daí que determinamos os nossos parâmetros. Isso traduz-se, como podem ver, se calhar melhor aqui à direita, primeiro, numa autonomia muito mais elevada do equipamento, porque com uma placa de 96 posses, ao invés de analisarmos apenas 16 amostras, com 6 concentrações cada uma, conseguimos analisar um total de 96 amostras. Também, a nível do tempo de análise, podemos ver aqui, não sei se é visível ou não, mas o tempo de análise é 1/10 da abordagem tradicional. Portanto, parece-nos uma tecnologia que é bastante promissora e, eventualmente, num futuro webinar, focaremos uma apresentação com a GCI. Aqui gostaria apenas de fazer um pequeno parênteses, porque isto não será necessariamente uma técnica de análise, mas é chamar a atenção para a necessidade de automatização no laboratório. Caso seja um laboratório, uma empresa que se dedique exclusivamente a este tema, é quase mandatório que tenham processos automatizados no laboratório. Pode ir desde coisas mais simples como liquid handlers, como washers, e aqui eu queria falar um pouco sobre colony pickers e sobre as potencialidades de um equipamento completo deste género. Portanto, uma gama, há diversos instrumentos, mas um instrumento completo desta gama não realiza apenas um processo de repicagem das nossas colónias, pode participar também noutras tarefas que são igualmente laboriosas neste processo de screening. Portanto, pode-nos fazer réplicas de microplacas para manutenção dos nossos clones, pode-nos reorganizar as nossas bibliotecas, transferindo, comprimindo placas de 96 posses em 384 e vice-versa. Temos aqui uma reorganização em que pegamos nos nossos hits melhores e os juntamos todos na mesma placa. Por último, são até capazes de nos fazer o plaqueamento dos nossos clones. Portanto, é um instrumento que é quase um must-have, é uma grande mais-valia nestes processos, porque podemos processar milhares de amostras em comparação com processos, se o processo fosse feito manualmente. De seguida, após o parênteses, saltamos do processo de desenvolvimento da molécula e screening de hits e leads para o desenvolvimento de linha celular, onde escolhemos primeiro o nosso sistema de expressão mais adequado, seja hibridoma, seja show cells ou outras, e também aqui temos que ter alguma capacidade de manusear e processar centenas ou milhares de amostras para fazer o screening, para chegarmos aos clones que, primeiro, foram transformados de forma estável, segundo, têm uma taxa de crescimento aceitável, e depois que serão os melhores produtores, ou pelo menos produzem grandes quantidades do nosso bioproduto, para podermos seguir para um próximo passo. Isto é feito normalmente com recurso a sistemas de imagem. Temos aqui um exemplo de um sistema desses, com softwares e algoritmos que nos permitem, de forma automática, monitorizar e aceder
seja taxas de crescimento, seja uma porcentagem de confluência, permite-nos fazer o screening de melhores produtores por fluorescência, por exemplo, e além disso, e talvez mais importante, permitem-nos, em alguns casos, determinar ou provar a monoclonalidade do nosso produto, que é um requisito mandatório da FDA para a aceitação de produtos desta natureza. Ou seja, temos que provar que a nossa cultura ou o nosso clone selecionado é definitivamente monoclonal, ou seja, proveio apenas de uma única célula. Pronto, e estes sistemas conseguem dar-nos essa prova com câmara e software que sejam compatíveis com esta função, em que seguimos a nossa cultura ou o nosso clone desde o dia zero até à parte final, e portanto conseguimos garantir com este tracking que esta cultura veio definitivamente de uma única célula. Pronto, temos aqui uma nota em relação à monoclonalidade, ou seja, a monoclonalidade, apesar de ser um requisito da FDA, tem guidelines que não são muito explícitas quanto aos níveis de aceitabilidade dessa monoclonalidade ou dos nossos protocolos. De qualquer forma, há um consenso geral de que a combinação de métodos probabilísticos, por exemplo, a limiting dilution, métodos probabilísticos de isolamento acoplados com sistemas de imagem de alta resolução são suficientes para nos provar essa monoclonalidade. E é neste seguimento também que a próxima solução vos dá essa garantia. Pronto, e a próxima solução que vos coloco ou que vos apresento é igualmente um colony picker, mas é um colony picker para cultura de células, ou uma mammalian colony picker. Pronto, foi concebido ou é concebido especialmente para desenvolvimento de linhas celulares, e este exemplo em particular é talvez das soluções mais completas nesta área, uma vez que junta vários processos numa mesma plataforma. E basicamente permite-nos, num espaço de 14 dias, chegar a uma linha celular de interesse pronta para passar à fase seguinte, incluindo já o Monoclonality Assurance. Inclui um sistema de imagem bastante avançado para fazer tracking das nossas culturas iniciais que foram colocadas no equipamento. Faz-nos a incubação das nossas células ou culturas durante todo o processo, portanto tem uma incubadora de CO2 integrada. Realiza-nos o nosso screening de imagem, um screening colorimétrico ou fluorescente, consoante a necessidade, com tempos definidos. Podemos fazer um time-lapse com tempos definidos. Faz-nos a repicagem dos nossos melhores produtores para novas placas, e depois, no final, como referi, assegura-nos a monoclonalidade do nosso produto, devido a esse tracking de imagem durante todo o processo. E, portanto, chegamos ao fim deste processo relativamente rápido, comparando com métodos tradicionais, e pronto, estaríamos prontos para passar a uma fase seguinte, e esta fase seria a fase de fabrico, pronto, que inclui formulação e a produção. Sendo igualmente uma área que é extensa e não temos tempo hoje para discutir, eu queria apenas deixar-vos com este slide como uma nota de algumas das tecnologias que podem estar envolvidas neste processo. Algumas redundantes, pelo menos em algumas circunstâncias, outras complementares, e incluem-se, por exemplo, o dicorismo circular e a microcalorimetria para análise de estabilidade e otimização de formulações, viscosimetria também para otimização de formulação, ou, se for o caso, avaliação do potencial de injetabilidade do nosso produto. Field Flow Fractionation, que é uma técnica de cromatografia para determinação de tamanho de partículas e avaliação da formação de agregados. É uma alternativa que é eventualmente mais adequada que a tradicional SEC, Size Exclusion Chromatography.
e pronto, queria-vos deixar esta nota. Terminamos assim com a promessa de que num novo webinar abordaremos com mais profundidade algumas destas ou de outras técnicas. Queria agradecer-vos o tempo dispensado. Espero vê-los numa próxima oportunidade e creio que de seguida passaremos por uma pequena sessão de perguntas e respostas. Mais uma vez, muito obrigado. Estava aqui a tentar reorganizar algumas das questões que foram colocadas. Podemos começar pela primeira questão, que é qual é o limite de tamanho de analitos que podem ser testados naquela técnica. É uma curiosidade em relação àquela técnica que vos apresentei de Grating Coupled Interferometry. Em termos de limite, não há virtualmente o tamanho mínimo pode ser analisado por esta técnica é zero. Pela maneira como é feita a análise e pela sensibilidade que o método tem, qualquer pequena partícula que se ligue ao nosso ligando que está imobilizado no nosso sensor é detectado. Pronto, isto é uma grande vantagem. Se compararmos, por exemplo, com as técnicas de SPR e Biolayer Interferometry, não é que seja uma grande limitação, mas assim de cabeça, por exemplo, SPR, podemos estar a trabalhar com moléculas de 70 Daltons, Biolayer Interferometry, moléculas acima de 150, 200 Dalton, que não é por si só um fator limitante, porque se pensarmos que uma molécula de glucose, só uma pequena molécula de glucose tem 180 Daltons, pronto, podemos virtualmente analisar qualquer molécula utilizando uma destas três técnicas. Seguida, passamos aqui para a próxima questão, que seria não, peço desculpa, ainda em relação à GCI, para continuarmos no mesmo tema, quantos canais têm os chips de GCI? Isto presumo porque tenha falado em uma técnica de grande throughput. Temos chips de 2 ou 4 canais, ou melhor, depende do equipamento. Equipamentos que funcionam com chips de 2 canais, equipamentos que funcionam com chips de 4 canais. A menção ao elevado throughput prende-se precisamente pelo exemplo que vos dei durante a apresentação. Portanto, podemos fazer um screening bastante rápido e, numa fração de tempo, até conseguimos ter dois dados importantes, ou seja, conseguimos saber se a molécula ou se o analito se liga ou não, e, em simultâneo, nesse mesmo tempo, um tempo mais curto que as técnicas de Biolayer Interferometry ou que SPR, conseguimos ir buscar parâmetros cinéticos. A juntar à autonomia do equipamento, é claro. Temos aqui uma questão acerca do preço, isto em relação àquele parênteses que fiz, do preço de um column picker. São equipamentos que têm um preço significativo, mas basicamente é necessário, a resposta fácil é depende, porque sendo equipamentos que não fazem, como vos referi, apenas picking, têm várias funções, é necessário definir uma configuração de acordo com as nossas necessidades e dizermos se pretendemos que o equipamento faça só réplicas ou que nos façam um cherry picking. Pronto, são tudo módulos à parte, alguns de software, outros de hardware, portanto o preço é bastante variável consoante a aplicação. Uma pergunta aqui em relação ao número de amostras que conseguimos correr em simultâneo com a técnica de Blee. A técnica de Blee
também, como a generalidade dos equipamentos tem vários modelos, em última análise, se utilizarmos um modelo mais avançado, e vou dar um exemplo concreto daquilo que referi, portanto, se estivermos a fazer um off-rate screening, por exemplo, utilizando um equipamento de GLI dos mais avançados, conseguimos fazer leituras de 96 amostras em simultâneo. Portanto, temos a nossa microplaca e com uma única corrida temos 96 dados a serem gerados em simultâneo. Aqui uma outra questão, que será se o primeiro, aquele equipamento de screening, o clone screening, o primeiro equipamento de screening que vos apresentei, se também faz incubação, se fazemos o ensaio dentro do equipamento. A resposta é não. Aquele equipamento é apenas um equipamento de leitura, tem capacidade para uma única placa. Portanto, o workflow de trabalho será termos as nossas culturas numa incubadora e depois, com a frequência que necessitarmos, e as leituras são feitas relativamente rápido, 96 postos são lidos em cerca de 96 segundos, mas com a frequência que necessitarmos, pegamos nas nossas placas e vamos ao equipamento, que também tem hipótese de ser automatizado. Podemos acoplá-lo com um stacker e lermos as X placas que lá podemos pôr. Sim, a resposta é não. Outra questão, pronto, isto também é relativamente a quantidades ou velocidades de processamento, também ainda na fase do clone screening. Portanto, o segundo equipamento, o Mammalian Colony Picker, que vos falei, me perguntei em relação à capacidade de screening deste equipamento. Portanto, como viram na apresentação, e como vos disse, este equipamento que fosse aqui sim, fazemos um ensaio todo dentro do equipamento e as placas são colocadas em stackers. Portanto, temos placas que são placas iniciais, que são as nossas source plates, e tem capacidade para 10 placas. Portanto, são 10 placas de 6 possos, é a abordagem inicial, começamos com placas de 6 possos, portanto temos 6 possos de 60, com cada poço obviamente com múltiplas células, e no final a abordagem normal será o destino serem placas de 96 possos. Portanto, temos 10 placas, portanto, no final, e se conseguíssemos a proeza de termos esses clones todos muito promissores, conseguimos num mesmo processo selecionar quase 10 mil clones, ou fazer o picking de quase 10 mil clones. Temos aqui mais algumas questões, mas eu creio que não teremos tempo de momento para responder. O que faremos será, como a minha colega Júlia indicou, responderemos por e-mail durante esta semana ou a próxima, individualmente a cada questão. Portanto, mais uma vez, agradeço a vossa presença. Pronto, e vemo-nos numa próxima oportunidade.